Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar de um assunto que é meio tabu. E ele é tabu porque quando uma cervejaria fecha, meio que ela some, né? Ela desaparece. Do nada, de repente, pá, acabou. E aí a gente tá aqui para falar com o Bruno Mesquita da cervejaria cigana carioca Mito. E aí vocês vão entender por que foi esse preâmbulo, digamos assim, né? Mas antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais. Montink, Cervejaria Ussá, Viveiro Vandenberg, Prússia Beer e Cerveja da Casa. Agora sim, Bruno, dá um alô pra galera conhecer a sua voz. Salve, galera, boa noite. Meu nome é Bruno Mesquita, sou carioca, fundador da Cervejaria Mito, pelo menos até enquanto ela durar, né? Aí. Fundador eu vou ser sempre, né? Com certeza. Pois é, isso não muda, irmão. Isso ninguém me tira. E eu sou o Leandro, e mais hoje vocês podem me chamar do Lenny Bruce, que é que lembra de It's the End of the World as We Know It, and I Feel Fine, do R.E.M., que o Lenny Bruce tá tudo bem, pra ele tá tudo bem. Lenny Bruce. Isso aí. Então, né? O cara é demais. A gente costuma bater esse papo aqui tomando uma cervejinha, e aí eu queria saber se você tá bebendo alguma coisa por aí, Bruno. Eu tô bebendo a Topa Tudo por Dinheiro. Ela foi uma cerveja que a gente lançou recentemente. Não sei se a galera que tá escutando a gente ou assistindo a gente conhece a Mito já, a boa parte pode conhecer, mas talvez quem não conheça, a gente tem essa pegada de sátira, né? Então essa aqui é uma Imperial Porter que a gente fez envelhecida em Amburana e fermentada com Kveik. Bem legal. Legal. Caraca, muito maneiro. Eu adoro os rótulos da Mito. Adoro mesmo. Vamos trocar essa ideia. E você, Lud? Bom, eu tô aqui com uma cerveja que eu ganhei da minha querida amiga Gabi Lando, a Spitfire, da Salvador, que é uma India Pale Lager, uma IPL, né, meus amigos? Então, mas peraí, vamos ver o barulhinho? Barulhinho. Foi bom? Não. Eu não ouvi, não. Porra, gente. Não, o abafador tira. Gente, eu vou acabar com essa porra desse abafador. Microfone bom é o cacete, meus amigos. Tem que ser microfone poluído, porra. E você, Bruce Lee... Lenny Bruce. Não, Lenny Bruce. Lenny Bruce is not afraid. Porra, me deixa, quem tá chamando sou eu. E você, Karate Kid, porra de lúpulo, tá bebendo o quê? Eu tô bebendo uma Dry Stout. Na verdade, eu vou começar a beber uma Dry Stout da Rueira. Canta a musiquinha da Rueira pra Fê, canta. Rueira, levantou a Rueira. Eu quero ouvir você cantar, Rueira. Ela vai se emocionar com essa. Ela vai. Então, a Lud já deu spoiler. A Rueira é a marca nova que tá nascendo, né? Da Fê e do Bruno, galera que cuidava do papo fermentado. Tem agora uma loja que tá entregando Brasil todo. Brasil todo, exatamente. Vale a pena acompanhar. Mostra o rótulozinho pra gente aí, Leandro. Agora fiquei até curioso. Cara, essa parada ficou muito maneira. Maneiro. É uma estética mega urbana mesmo. Exato. A gente fica assim, pra quem tá ouvindo, tipo, maneiro, irado, que a galera vai ter que entrar e pesquisar, né? Eu vou pedir pra nossa redatora colocar o rótulo da Rueira no site, no blog, post, pra galera poder ver também, não ficar sofrendo. Exatamente. Né? Fica mais fácil. Botar tanto da Mito quanto da Rueira. Acho que vai ficar maneiro. Isso aí. Bom, e se você é fã do conteúdo que a gente produz por aqui, se você dá risada com as piadas que fazemos, se você se emociona nas tretas que debatemos, se você aprende alguma coisa aqui, vire um mecenas do Surra de Lúpulo, por meio do site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso, a partir de 5 conto. Novidade fresquinha. A nossa loja está no ar.
A loja do Surra de Lúpulo está no ar e bombando, vista o que você ouve. Acesse loja.surradelupulo.com.br e escolha a estampa que tem mais a sua cara. Enviamos para todo o Brasil, igual a Arrueira. É isso. Isso aí. Mas não pode apoiar com grana agora. Não tem problema. Ajuda a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam 5 estrelinhas no Spotify. Agora, se fechar o combo, 5 estrelas, mais comentário no Apple Podcast, a gente pira de alegria. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. Leandro, pega na mão de Deus. Bruno, antes da gente chegar no tema do programa, eu acho que vale contextualizar a Mito. Então, conte o nascimento e a história da Mito pra gente. A gente teve um pré-papo que foi revelador pra mim. Eu imaginei que a Mito tinha nascido como a gente conhece ela hoje. E você trouxe uma outra visão. Então, traz isso pra gente. Legal, galera. Então, acho que a gente vai voltar no tempo aí, porque eu comecei a Mito, na verdade, como ideia de negócio, quando eu estava na faculdade ainda. Eu fiz engenharia de produção, e do bloco do lado tinha engenharia química. A gente estava falando de quase uma década atrás, não tinha nem livro de português, em português, de produção de cerveja. A gente tinha que se unir. Eu tinha que me juntar com os colegas engenheiros químicos para a gente pegar a apostila de fermentação deles da faculdade, para a gente poder estar desenvolvendo, assim. A ideia já é muito antiga. Só que, como eu era engenheiro de produção, a gente fazia cervejas como Zeus, Poseidon, Ra, era uma pegada de mitologia, porque nessa época, e veja bem, a gente vai acabar entrando um pouco nesse assunto de política, né? Eu vou tentar não entrar muito nesses debates, mas fato é que nessa época o Bolsonaro não era ninguém ainda. Era absolutamente irrelevante. Então, quando a gente decidiu o nome de Mito nesse nosso projeto, há 10 anos atrás, Bolsonaro era só um palhaço que ia na Luciana Gimenez falar besteira, entendeu? E que o CQC apresentava, né? Ele era o cara do pânico do CQC, um palhaço. Desculpa, eu falei que eu não ia falar disso, né? Desculpa. Mas, então, o papo é que a Mito era mitologia, não tinha nada a ver com o Bolsonaro, nunca teve no início. Só que a gente tentando botar esse negócio para rodar, construindo um produto mínimo viável, fazendo cervejas caseiras para ver a aceitação da galera, testar a receita e já começar a botar o negócio para rodar, a gente percebeu que não teria nenhum diferencial de verdade competitivo com as cervejarias que tinham na época com a gente. Então a gente resolveu abortar o projeto. Só que nisso a gente já tinha a página do Instagram e a página da cervejaria, Cervejaria Mito. Isso é relevante na história, porque na campanha de 2018 do Bolsonaro, ele lançou uma cerveja Mito, fazendo arminha, caramba, para a campanha dele. E aí o pessoal começou a entrar na nossa página do Instagram e do Facebook pedindo a cerveja do Bolsonaro. Isso da Mito caseira, que não estava nem em nada. Parada, abortada. E aí eu fiz uma postagem que eu não achava que ia dar nada, era uma piada, porque era para os meus 1.000 seguidores que tinham ali, que eram os amigos, falando, galera, de uma vez por todas, se eu fosse vender a cerveja do Bolsonaro, eu ia fazer a Golden Shower para harmonizar com a merda que vocês têm na cabeça, porque a gente não vende cerveja de fascista. Era uma piada. Só que a parada viralizou muito, muito, muito. E aí a gente percebeu que tinha muita gente identificada querendo beber a Mito contra o Bolsonaro, a princípio a ideia era essa, né? Uma cerveja contra o Bolsonaro, se a gente não tinha aquele diferencial, agora tem. Aí a gente fez. Lançamos a Golden Shower e a parada deu muito certo, assim, começou a viralizar. Só que qual foi o lance que a gente percebeu? Que, na verdade, não era uma cerveja contra o Bolsonaro, mas, na verdade, era uma cerveja que defende os valores que, por acaso, ele é contra todos. Então, assim, é uma cerveja que é contra o racismo, é uma cerveja que é contra a homofobia, uma cerveja que vai discutir a participação das mulheres no mercado e o machismo, entendeu? A gente vai levantar outros temas, até, né, a coisa foi se desenvolvendo para esse caminho, que a gente pôde levantar temas que, a princípio, eram tabus no meio cervejeiro. Ninguém podia falar de religião com cerveja. Não é o papo de boteco, eu tô falando numa esfera empresarial, assim, cervejarias artesanais não falavam de religião, não podiam falar de nada desses temas, né? E a gente veio trazendo política, religião, drogas, preconceitos e etc. para esses debates. Porque, na verdade, gente, o consumo, né? A gente vive no capitalismo, o consumo é o que move tudo, então a gente tem, sim, que consumir com mais consciência, né? Eu acho que a Mito entra nesse caminho. E aí nasceu a Mito, com essa pegada. A gente já está aí há 4 anos, né? Vai fazer 4 anos, fazendo essas sátiras. Como nasceu de uma piada no Facebook não planejada, e acabou seguindo essa tendência de sátira, de piada, de charge. Até a própria Topa Tudo por Dinheiro que eu tô bebendo, né? Não sei se vocês estão entendendo qual é o lance que tem nela aqui, né? Claro. Sim, claro. Topa Tudo por Dinheiro. Então, assim, a gente
faz essas sátiras, essas críticas, mas com bom humor. E essa é a Mito, gente. Então, assim, Mito renasceu, né, com política, mas ela não foi concebida dessa forma desde o início, entende? Sim. É muito legal essa contextualização que você está fazendo, porque existe aí também uma coisa de uma situação de oportunidade. Ela nasceu com a ideia original era uma, mas a possibilidade, a oportunidade ocasionou que ela fosse outra coisa necessária para o Brasil de 4 anos atrás, necessária para esse período, como você falou, de se fixar como até uma resistência, não vou falar em oposição, porque eu acho que a oposição está em outro campo, mas é uma resistência, né? E resistência é uma forma de oposição, então, assim, é interessante isso. E só para, como você falou, você mostrou o rótulo da Topa Tudo por Dinheiro, e aí a gente tem que ser audiodescritivo no podcast. O Leandro, a gente vai colocar os rótulos que a gente conseguir, mas é isso, era como se fosse um Silvio Santos, mas não era o Silvio Santos porque era um pastor. Parece. Cuidado, hein, galera? Cuidado aí pra gente não tomar processo. Mais um na minha conta, não. Então, era um pastor famoso que fica falando aí várias coisas na internet, etc. Aí tá, vamos lá. Você quer complementar, Leandro? Eu quis fazer esse comentário. Eu quero. Eu acho interessante essa tua história. Eu não vou falar o pastor, claro que não vou falar quem é o pastor, né? Deixa o cara lá, mas acho legal até trazer uma coisa. Como é que é curioso, né? Você fazer engenharia de produção, coloca uma galera da engenharia química lá do CT, né? Lá do fundão, coloca a galera da engenharia química e tal, para conseguir produzir. Partiu de um conceito que eu não sei se o pessoal é muito familiarizado com esse conceito, que é do produto mínimo viável, do MVP, que é quando você pega um conceito, pratica com o menor esforço possível, assim, para poder botar à prova, para poder falar, e aí, isso aqui tem aderência? É porque são várias premissas, né? Que a gente assume quando a gente vai fazer um negócio. O público vai pagar, essa receita é o que dá, é o que a galera quer beber. Essa distribuição que eu tô assumindo vai dar certo. Esse planejamento de caixa que eu tô dando vai funcionar. Exato. E aí, depois, com um senso de oportunidade, você revive esse conceito, essa ideia, por causa de uma demanda do mercado latente que estava acontecendo ali na época. Mais ou menos, Leandro, porque falando assim, foi isso, foi mais ou menos assim, só que falando dessa forma, parece que pareceu a oportunidade e aí eu surfei, mas foi muito mais sorte, entendeu? Do que qualquer outra coisa, porque quando eu fiz essa postagem, lógico, né, também assim, sorte é para quem tá preparado no momento certo, na hora certa, né, também acho que é um pouco disso, né, A Mito já vinha como esse protótipo há alguns anos, eu trabalhava em outra área e eu aluguei só um parênteses, né? Aluguei um kitnet no Caxambi, botei 4 geladeiras e um sofá e todo final de semana eu fazia uma produção de cerveja, mudava um lúpulo, mudava um fermento, mudava um negócio para ir achando os parâmetros da receita. Então, assim, a gente já tinha uma bagagem, a gente já fez vários eventos, a gente já estava envolvido no mercado, a gente já estava envolvido com as confrarias nesse momento. Então, a gente estava, assim, preparado, mas não foi uma coisa premeditada, entende? Foi assim, as pessoas queriam beber a Mito, a Golden Shower da Mito, as pessoas estavam pedindo desesperadamente a Golden Shower da Mito, sabe? É uma coisa insana. A página ela foi de 1.000 seguidores para 20 mil em 3 dias. Caralho. Foi até engraçado, porque eu fiquei sem bateria. Na verdade, eu perdi meu telefone na sexta-feira e viajei para Blumenau, para o Festival Brasileiro de Cerveja, 2019. E eu tava sem telefone, tava com um amigo meu lá. Meu irmão ligou para esse meu amigo e falou, cara, você tá com o Bruno aí? Pede pra entrar aí na página da Mito, dá uma olhada no como é que tá o negócio. Aí eu entrei e tava tipo assim, eu demorei uns 3 dias para conseguir responder todos os inboxes. Então foi uma coisa meio sorte, assim, sabe? E naturalmente, até porque assim, a Mito ela reflete muito eu, sabe? Assim, o que eu acredito, as coisas que eu acredito mesmo, sabe? Assim, os meus valores. Então foi muito natural, entendeu? Uhum. Era só se eu não tinha o diferencial antes, que era ser uma cerveja, sei lá, não tinha um diferencial, entendeu? Era só mais uma cerveja com matemática e tudo mais, a gente não era... Hoje a gente está no mercado há um tempão, mas na época a gente não entendia de cadeia logística, a gente não sabia de inadimplência, a gente vai falar sobre isso depois também, quando a gente entrar no fim, né? Mas a gente não sabia todos os percalços que tem no caminho, mas a gente já tinha testado várias outras coisas. E aí foi muito mais fácil para a gente se posicionar e lançar a cervejaria. Assim, fácil entre aspas, né? Pra caramba também, porque o que a gente toma porrada no começo do mercado não é brincadeira. Por mais que ao mesmo tivesse muita gente interessada em consumir os produtos da cervejaria Mito, conhecer essa Mito,
o público da cerveja artesanal, porque vocês conseguem entender que nesse momento, uma viralizada na internet, quem está querendo conhecer essa Mito é uma galera que está mais ligada aos valores, sabe? A questão da política, a ser contra o Bolsonaro propriamente, mais do que gostar de uma IPA, ou gostar de uma Session IPA, ou gostar de belga, cervejas. As pessoas, o que eu vi de... Eu nem bebo cerveja, mas eu comprei a Mito para presentear, ou eu nem bebo cerveja, mas eu faço questão de beber a Mito, entendeu? O jogo é um pouco diferente. O jogo é bastante diferente. Então, como a gente já para entrar nesse mercado de cerveja artesanal, no início foi muito duro. Eu acabei desviando a pergunta, né? Tô viajando, você estava falando do MVP. Não. Já emendou. Respira. Já emendou. Não, eu tô dizendo isso tudo para dizer que, assim, você estava falando do conceito do MVP, a gente falou assim por alto. É isso, assim, a gente já estava bem preparado, no sentido de já tinha feito vários testezinhos, já tinha testado vários produtos que não funcionaram. O próprio Mito, antigamente, era um MVP, né? Ela como um projeto para virar um negócio que não rolou, era um MVP, que a gente percebeu que não era viável, né? E aí a gente, enfim... Com isso tudo, a gente teve com essa viralizada, e tendo essa audiência e essa galera e esse diferencial que a gente não tinha antes, a gente falou, opa, olha aí, o diferencial, a proposta de valor que a Mito não tinha antes, agora a gente tem. A gente é a única cervejaria, na época, tá? A gente é a única cervejaria que se posiciona. Óbvio que tem outras cervejarias que, sem ser injusto, se eu falar, nenhuma outra se posicionou. Com certeza tiveram que se posicionaram. Mas não tinha alcançado uma discussão no mercado relevante, vamos dizer assim, sabe? Uhum. Não estava realmente em pauta. A coisa ainda era um tabu, né? E a gente conseguiu, aos poucos, desconstruir isso. Acho que isso é uma das coisas que eu mais me orgulho, assim, porque 4 anos depois, o mercado é completamente diferente. Óbvio que ainda tem muitas coisas a mudar, muitas coisas a melhorar, mas eu sinto que as pessoas hoje têm mais liberdade para poder se posicionar no mercado de cerveja, que antes tinha medo. E talvez a Mito tenha aberto portas para as pessoas verem que sim, é possível. Dá para desenvolver um trabalho, dá para ir para um caminho. Não vai ser o caminho convencional, mas tem um caminho. Sim. Tá, vamos trazer o papo para a realidade, que eu acho que é importante isso, a gente poder seguir justamente um caminho para a gente poder dar uma coluna vertebral para isso aqui. Você falou aí de algumas dificuldades que vocês toparam na criação da Mito, na execução do projeto, a inadimplência e etc. A minha única observação que eu faço daqui, de quem já gravou 150 programas, é que a gente ouve muito dono de cervejaria, fundador, cervejeiro ou não, que não sabe o tamanho da pemba que abriu uma cervejaria até abrir uma cervejaria. E aí talvez seja o primeiro erro de quem vai começar qualquer negócio, não fazer ideia do que se espera ali de fato, né? No imposto, cadeia logística, uma série de questões. Então conta pra gente, assim, quais foram as maiores dificuldades, assim, aquilo que de repente te exauriu, né? Te tirou energia, porque você teve que botar energia em outras situações porque foi sendo roubado, digamos assim, né? Essa energia sugada. Conta pra gente aí, o que foi? Assim, eu acho que cerveja começou como um hobby, teve todo esse boom, que eu acho que foi muita especulação e uma bolha. Muita gente entrou ainda no mercado amador, aqueceu muito o mercado, muita gente não preparada. Então, acho por isso muitas decepções ao longo do caminho. Realmente é muito difícil, muito mais difícil do que eu achei que fosse, de verdade. Eu sempre fui empreendedor desde moleque, assim. Só que ter uma empresa e a coisa crescer é realmente muito difícil. Eu acho que, assim, se eu fosse listar as coisas mais difíceis, que com certeza, se eu pudesse voltar no tempo e falar pro Bruno, mais novo, é a inadimplência que eu falei. Pelo menos aqui, não sei se isso é um problema nacional, acredito que seja, mas aqui no Rio de Janeiro foi terrível. A gente teve um momento, teve a pandemia, antes da pandemia já vínhamos em crise, Então o número de bares de cerveja artesanal já vinha descendo vertiginosamente, o consumo principalmente já vinha descendo vertiginosamente. Nisso as cervejarias artesanais, as cervejarias grandes, as mainstreams, mas com essa portfólio craft, conseguiram se posicionar também no mercado, e o resultado foi essa dificuldade toda, né? Inadimplência, em primeiro lugar, realmente o fluxo de caixa é uma coisa que pega pra caramba. E sabe, uma coisa que eu sofri muito também, que eu acho que não é uma exclusividade do mercado cervejeiro, mas é uma coisa que eu nunca vi ninguém falar, assim, pelo menos nos debates cervejeiros, é treinamento, sabia? Não treinamento no sentido de pessoas capacitadas. Isso temos. Pessoas boas, pessoas tudo mais. Agora, você conseguir internalizar a cultura da sua empresa na pessoa, entendeu? A Mito é muito específica. Sim. E o mercado de cerveja artesanal do Rio é muito viciado. Então, eu trazer a galera pro perfil da Mito e treinar essa pessoa e essa pessoa entender a dinâmica e reter ela, isso foi, acho que, a coisa que eu mais sofri. Porque eu perdia muito tempo treinando uma pessoa e, eventualmente, tinha aquele
aquele turnout, né? A pessoa trocava de emprego, porque, de fato, é um mercado amador, consequentemente não se paga tão bem quanto se pagaria para atrair os melhores profissionais. E é isso, sabe? As pessoas arrumam oportunidades melhores, vão acabar trocando e é um ciclo. Então, assim, essa foi também uma grande dificuldade, conseguir montar uma equipe. Eu já passaram pessoas incríveis pela Mito, mas nunca a gente conseguiu manter as pessoas incríveis o tempo todo, entende? Entendi. E isso também cobrou pra caramba o preço. Eu já ouvi isso de várias pessoas, não necessariamente no ramo de cerveja artesanal, mas eu acho que isso é uma crise de mão de obra global, onde as pessoas não estudam por uma série de questões. Não estamos aqui para falar sobre sistema educacional nacional, porque se a gente for falar sobre isso, fudeu. Mas, enfim, as pessoas não têm a qualificação necessária. Quando elas topam numa empresa que topa treiná-las, elas aprendem, aí a gente não consegue reter talento também, entendeu? Então, acho que isso é uma questão bem difícil para as empresas e, óbvio, que para o empregado também é difícil, mas, enfim, é uma situação bem punk também. É ruim para todo mundo. Eu acabei, assim, passando a minha carreira dentro da fábrica, como cigano, fui dono de bar, a gente vai falar sobre isso também, mas eu já fiz freela, já fui carteira assinada de cervejaria, então já passei por todas as etapas, assim. E é uma coisa que acaba, é uma reação em cadeia, entende? Óbvio que tem gente filha da puta, né? Que tem coisas que não são justificáveis. Mas é muito difícil mesmo, assim, você conseguir valorizar o funcionário da forma que de fato ele merece. E por isso que, assim, quando as pessoas recebiam propostas de outros mercados, outras coisas para fazerem, eu sempre, assim, nunca fiquei triste com a pessoa, sabe? Pelo contrário, ficava feliz, que é isso. É um caminho, assim. Infelizmente, a Mito não cresceu ao ponto de eu conseguir segurar essa galera boa como é, entendeu? Isso também exige muito tempo. E como eu sou uma empresa pequena, acho que também vale falar, a gente tem que ser multifacetado. A gente tem que entender de imposto, tem que entender de material do rótulo para fazer a gráfica, tem que entender de recrutamento, tem que entender de vendas, Sim. Tem que entender de cerveja, né? Então, é muitas frentes que a gente tem que entender e a gente tem que estar ativo em todas. E uma das dificuldades grandes que eu tive também é manter o foco. É justamente a gente contrata uma pessoa para, de repente, assumir uma área que a gente está vendo como mais crítico para poder focar em outra parte. E é isso, assim, você treina a pessoa sai, aí aquele processo fica pendente, aí você tem que treinar outra pessoa, aí você foca naquela parte para não dar problema, consequentemente uma outra parte tua tá dando. E aí, cara, é muito difícil, assim, realmente você tem que ter muita disciplina, foco, rotina, não rotina no jeito chato da palavra, né, mas ter rotina, tem que ter constância, tem que saber os prazos, tem que ser organizado. Não dá para fazer empresa de não. Leandro, você não tá notando similaridade com o podcast, não? Um pouco. Assim, mais ou menos, na taxa aqui, o Instituto Data Meu Cu acusa 78,4% de similaridade. Puta que pariu! Vai daí você, então, meu filho, que depois dessa eu tô aqui, ó. Não, e aí vamos chegar naquele ponto. Com essas dificuldades que você trouxe, né? Tanto inadimplência dos seus clientes, dificuldade com a cadeia, turnover, né? Ou seja, dificuldade de manter ali a tua equipe. Chega um momento que você se pergunta por que vai fechar. E aí? Por que fechar? Por que encerrar? Na verdade, assim, é uma longa história, né? Quando a gente fala de uma empresa pequena, a gente fala de se reinventar várias vezes. Quando eu comecei há 4 anos atrás, eu vinha da Solterê, que era uma fábrica no Rio, em Teresópolis, uma fábrica própria, que estava distribuindo para o Rio de Janeiro. Tá. Então eu era o responsável pela distribuição na capital. Então eu já vinha com uma bagagem de dentro da fábrica, com contatos, com toda essa participação. E a gente começou daquele jeito, né? Meio que incubada dentro daquela fábrica. Só que o mercado muda, é muito dinâmico. Então, assim, a própria fábrica que eu fabricava a Solterê foi vendida. Aí nisso você tem que se reinventar. A gente começou num modelo de distribuição, principalmente para bares. Os bares, como eu falei, tive bastante dificuldade no começo, porque os bares não queriam se posicionar, tinham medo. Às vezes não era nem questão de não concordar com a Mito. Vários adoravam a Mito. Só que tinham medo do público, dos próprios clientes do bar. Nisso a gente percebeu que, caramba, então talvez seja melhor a gente se aproximar do nosso consumidor final, direto, porque a gente corta um elo da cadeia e a nossa comunicação fica mais direta. A gente tinha que se conter muito na comunicação, né? A gente estava voltado para distribuir para bares, né, tipo B2B, e a gente percebeu que talvez fosse melhor a gente focar na distribuição para o consumidor final. Isso com eventos de rua. Então, assim, a gente tem toda aquela estrutura de foco em barril. Vamos comprar barril para mandar para os bares. Os bares pagam com 20 dias de prazo. Então, tinha toda aquela estrutura voltada para isso. De repente, a gente tem que, vamos mudar. Vamos vender direto para o consumidor final. Então, a gente vai ter que fazer evento. Então, tem que pagar piso de evento, tem que ter equipe, tem que ter mais material promocional.
entendeu? A coisa foi mudando. Depois a gente viu que, caramba, veio pandemia. A gente fez uma parceria com uma fábrica, que aí eu entrei como ali ajudando na parte da comercial dessa fábrica. A fábrica fabricava mito junto. A gente vai se reinventando o tempo todo. Até que no último momento agora, ano passado, a gente abriu o próprio, né, até na sequência desse processo, porque a gente diz, né, teve delivery no início da pandemia bombando. A gente, tava arrasando no delivery. Sim. Temos até entrevista para SBT falando de delivery, das vendas que cresceram na internet, caramba. E estávamos indo bem. Só que, naturalmente, né, as vendas do delivery como um todo, não só de cerveja artesanal, foram diminuindo. É uma realidade, mas não era aquela realidade de 2 anos atrás. E aí a gente percebeu, vamos abrir o nosso próprio bar. Olha como é que a coisa muda. A gente era uma cervejaria que tinha barril e distribuía para bares. Agora a gente tem o nosso próprio bar. Nossa própria comunicação. Se antes a gente tinha 3 funcionários, agora a gente tem 10. Porque tem cozinha, tem, sabe, mais, enfim. Sim. Tudo duplicado, mais a galera que faz o atendimento. Ah, legal, Bruno. O que isso tem a ver com por que fechar? Gente, porque cansa uma hora, né? Assim, na verdade, são vários fatores. Primeiro é que depois de tanto se reinventar, e foi dando certo, né? A gente sobreviveu no meio de tantas crises e tantas situações, etc. Eu acho que o momento agora, como um todo do mercado, ele não é muito, a gente não vê muito horizonte, entendem? A gente fechou nosso bar, isso é relevante falar nesse contexto. A gente fechou o bar agora, tem 1 semana. A gente fechou o bar num contexto que não deu certo a parceria na parada lá, e a gente não coisa interna nossa, coisas que às vezes fogem ao nosso controle, porque tem várias pessoas que estão envolvidas. Era um projeto muito grande, era um casarão tombado na Lapa, mais de 250 metros quadrados, câmara fria com, 7 torneiras, cozinha própria, sabe? Era muito legal. E a gente botou todo o nosso dinheiro naquele projeto. E o projeto, ele, por N questões que às vezes não cabem a gente, não deu certo. Nisso, a gente se vê na seguinte situação, na seguinte bifurcação. Depois de tanta porrada e tão cansado, vamos nos reinventar de novo? E a outra questão que vem é, se vamos nos reinventar de novo, se der errado, a gente vai conseguir segurar o rojão? Por tudo que a Mito defende, por tudo que a Mito, né, de valores e etc., a gente não podia fechar a cervejaria dando calote fornecedor ou deixando parceiros, sabe, a ver navios. Então, isso foi o que mais pesou, assim, pra gente. A gente a gente tem recebido, na verdade, diariamente, várias propostas, ideias, pessoas que querem, não, faz assim, eu chego junto desse jeito, daquele jeito. Mas o negócio é que a gente não pode falhar com os nossos parceiros, com os nossos fornecedores, entendeu? Então, é bastante por isso. A gente quer honrar com todo mundo. Então, se a gente fecha, se a gente decide hoje, quando a gente diz fechar, também não é fechar amanhã, fechar as portas e, galera, compra aí tudo com 50% de desconto e liquidação. Na verdade, não é assim. Sim. É a gente começar já um processo de desmobilização, sabe? De foco voltado em pagar os nossos parceiros, encerrar tudo de uma forma bonita, que tudo flua redondo e que a gente saia bem com todo mundo, entendeu? Legal. Para que a Mito seja o mesmo projeto do início ao fim, aquela cervejaria foda que chegou, bancando todos os valores que bancou, e encerrar esse ciclo do mesmo jeito, honrando Legal. Tudo que tem que honrar, os mesmos valores, sabe? Senão fica discurso vazio, né? Sem dúvida. Eu queria puxar aqui um pequeno gancho e até puxar uma pergunta que o Maurício, que é nosso mecenas e está ouvindo aqui, participando da gravação. Grande Maurício. Maurício Grilé. Maurício é parceirão. Pois é. E aí ele tá aqui ouvindo a gente, ele fez uma pergunta sobre o resumão da semana que rolou na pandemia, tal, que foi bem legal. E aí eu acho que isso se encaixa com esse processo de se reinventar, de se adaptar, de fazer, né, de causando isso. E eu acho curioso quando você traz que a gente bancou uma comunicação, uma postura que não é comum as empresas bancarem, porque isso tem um preço. E aí você tentou fazer com que os bares comprassem essa briga contigo. Nem todo mundo estava querendo correr esse risco, porque a vantagem, tem gente que nunca bebeu o Mito, comprou para dar de presente, porque percebeu ali uma identificação e tudo mais, aí legal, tem essa vantagem, mas também tem a desvantagem. Tem gente que fala, não compro mais nem morto, né? Tem essa galera também. E o dono do bar não quis, e vocês tiveram que se reinventar. Eu entendo o que você está falando, que durante
4 anos, 5 anos, se a gente contar desde o início da tua história, então 10 anos, a cada experiência foi uma reinvenção, né? É total. E isso realmente vai dando aquela derrubadinha, né? Vai dando aquela... Na verdade, assim, eu sempre fui um cara que o desafio me motiva, sabe? Uhum. A pandemia, fora toda a tragédia que envolve a pandemia, como negócio, né? Falando como negócio, eu vi um puta de uma oportunidade ali, sabe? Porque era justamente aí entra, né, no resumão da semana, é um exemplo disso, de eu conseguir me aproximar do meu consumidor final. E eu me aproximando do meu consumidor final, eu consigo desenvolver muito mais coisas. Que antes eu ficava restrito a essas amarras, sabe, que são totalmente pertinentes. Você falou muito bem. O dono do bar, ele tá totalmente dentro da posição dele de não querer, talvez, tomar partido, entendeu? Ou entender que tá tomando partido comprando essa cerveja. A gente tem cervejaria grande aí que faz cerveja pra soldado, tira foto com o velho da van e o caramba, e todo mundo bota no bar. Mas deixa pra lá. A gente, na verdade, cara, assim, na pandemia, o que aconteceu? Falando do resumão da semana, puxando esse gancho, foi muito legal. Isso passa com tudo a ver com o que a gente tá falando também. A gente tinha a nossa equipe era, na época, quando estourou a pandemia, era o nosso designer e era um vendedor. Era só isso que a gente tinha, fora computador, essas coisas, né? Era só isso que a gente tinha, um vendedor e um designer. E o designer, ele dava o suporte para as vendas. Ele era basicamente um suporte de vendas. E quando estourou a pandemia, a gente, na verdade, mudou. O papel dele virou chave, porque ele era importantíssimo para a gente se comunicar. E o que a gente fez também, né? Acabou que o vendedor não deu para ficar, né? Com os bares ficaram fechados. A gente até segurou, acho que uns 3, 4 meses, mas depois não deu assim, porque não tinha como segurar. E a gente voltou esses recursos para botar uma pessoa de geração de conteúdo, para a gente estar trazendo debates e temas atuais, para a gente estar falando sobre a notícia que saiu ontem, para a gente estar falando sobre, sei lá, qualquer coisa atual, porque os rótulos são muito importantes na nossa identidade, né? A gente faz cervejas fazendo sátiras de política com timing muito rápido. Exemplos. O Bolsonaro testou positivo na Covid, foi numa quinta ou foi numa sexta-feira. Segunda-feira a gente lançou o histórico de atleta. O Sérgio Moro falou que ia fazer o discurso lá, botando a merda no ventilador. Foi numa, sei lá, eu não lembro os dias da semana agora exato. Mas 3 dias depois, acho que foi a mesma coisa. Foi uma quinta, sexta. Na segunda a gente estava lançando a Desmorona, né, que faz toda essa sátira com toda essa situação. Então, assim, essa questão da atualidade, de ser atual, até comunicação ser rápida, a gente nasceu na internet, a gente é um filho da internet. Então, assim, resumo da semana, a gente fez uma parceria com um comediante, o Gui Albuquerque, parceiro nosso, que a gente se conheceu aí nos trampos da vida mesmo. Eu fornecia cerveja para um bar que ele fazia show. Ali, a valores alinhados, a gente fez um combinado. Eu dava cerveja para ele já tinha na página dele, o Gui Albuquerque, a página dele, @o_Gui_Albuquerque, ele já fazia esses resumões, fazendo sátira e piada dos episódios, né? Porque todo mundo via Jornal Nacional, né? Jornal Nacional era o Big Brother da época da pandemia. Todo mundo, parava tudo para ver. Sim. E aí a gente começou a puxar as piadas dele, essa comunicação para essas notícias que tinham a ver com a Mito. Política, questão dos valores que a gente defende, entendeu? Violência contra a mulher, algum caso, sei lá, essas coisas assim. Porque isso, a Mito, ela extrapola o campo da cerveja. São os valores que eu estava falando. E aí foi muito legal, assim, foi uma reinvenção total. Só que é isso, até isso vai desgastando, o conteúdo tem que ser gerado de outra forma, é muito legal no começo, depois o próprio algoritmo do Instagram muda, já não entrega daquele jeito. Nossa! Então, assim, é isso, cara, a gente tem que se reinventar o tempo inteiro. Isso também, assim, o empreendedor, ele tem que saber que ele vai ter que estar sempre aprendendo, isso é o básico, assim. Porque você tem o universo muda o tempo inteiro. Então eu digo o universo do negócio mesmo. Sem dúvida. Então você tem que estar ali sempre antenado, atualizado, para poder fazer aquele movimento, né? Sem dúvida. Bom, eu acho que a gente agora, já que a gente já entregou aqui que a Mito começou há 4 anos, que foi uma cerveja de resistência, que fez todo o caminhar que você contou aí, de se reinventar um monte de vezes, de ter sorte, de ter falta de sorte, o cacete a 4. Você já entregou que vocês estão nessa fase final agora de, tipo, a gente vai fechar, mas a gente não quer assumir. Foi um pouco da introdução que eu quis fazer no começo do programa, que é quando você curte uma cerveja, uma cervejaria, e aí ela some, desaparece, ela para, e aí ela some. E aí não é a ação, não é a proposta que a Mito traz de encerramento de atividades. Então eu queria que você contasse pra gente quais são as ações que vocês estão desenvolvendo para esse encerramento e aproveitasse e comentasse, se houver, que é a coisa de produzir cerveja colaborativa com coletivo. Vocês chegaram a colocar isso de pé também? Isso é uma outra pergunta do Maurício que está aqui com a gente. Mas vamos focar primeiro, então, na parte do quais são as ações de encerramento que vocês estão desenvolvendo aí para não deixar o público que ama Mito tão carente, essa coisa vai embora do nada. O que vocês estão fazendo aí nessa despedida? Então, a Mito, ela
como você bem pontuou, Ludmila, assim, várias cervejarias acabam sumindo do radar. Eu não quero que isso aconteça com a Mito. Por isso que é importante estar tomando essa decisão de fechar enquanto dá tempo de se planejar, se programar e fazer a coisa da maneira correta, antes que sei lá, você se sinta afogado e não consiga mais produzir nada. Como a gente nasceu com todos esses valores, tudo que a gente defende, é óbvio que quando a gente fala de empresa, o lucro, o dinheiro, é uma coisa que é um balizador de sucesso ou não sucesso, né? Claro. Mas em paralelo a toda essa discussão, eu acho que o legado que a Mito deixa, eu acho que é o principal produto, coisa que a gente construiu nesse tempo, sabe? A herança que a Mito vai deixar é as pessoas poderem debater esses assuntos e conversar nas confrarias e nos bares, cerveja artesanal e etc, etc. Outras cervejarias de outros estados terem liberdade de poderem lançar rótulos, se posicionando, fazendo postagens, se posicionando sem medo de represália. Isso para mim é o que mais motiva. E por isso a gente não pode simplesmente fechar. A gente tem que, como a gente, assim, eu entendo que a gente é de certa forma, não digo exemplo, né, mas assim, a gente tá muito visado e qualquer vacilo nosso, a galera que é contra vai descer o cacete na gente, a gente tem que terminar tudo da forma perfeita para que termine da mesma forma que começou, sem a galera poder falar nada da gente. A galera pode odiar tudo que a gente defende, pode não concordar com absolutamente nada, mas não pode falar nada da Mito como empresa, porque fez ótimas cervejas, entregou profissionalmente tudo, com ótimas relações profissionais com todo mundo e terminou do mesmo jeito como começou. A gente tem uma audiência, um público nosso, somente quando a gente começou a vender mais para o consumidor final, a gente tem vários clientes que viraram amigos, assim, sabe? De verdade, pessoas que a gente troca ideia no Instagram, eu tenho no meu pessoal, troco ideia. Então a gente tem que comemorar isso. E a palavra comemoração, comemorar é de coletivo, memorar, memória. Então comemorar é celebrar, né? É coletivamente estar lembrando, ter na memória daquele projeto. E é isso que a gente quer. A gente quer que a Mito fique na memória. Que o que a gente construiu, lutou para que o mercado mudasse, tivesse essa flexibilidade, se perpetue, entendeu? Que a gente não acabe regredindo isso tudo. Então, por isso é muito importante para a gente encerrar isso com chave de ouro. E como é que seria essa chave de ouro? A gente está fazendo uma série de cervejas colaborativas. A gente vai começar essas produções agora em fevereiro. Eu convido a galera a entrar na nossa página para até ver atualizado, mas eu já posso dizer que a gente tem cerveja com a Tropia aqui do Rio, a gente está negociando com a Motim, a gente já tem certo com a Severina, a gente já tem certo com a Alter. A gente vai lançar uma série de produções colaborativas com cervejarias que foram parceiras nossas nesses 4 anos, que tem uma relação com a gente, e a gente vai abrir um crowdfunding agora, meados de fevereiro, que é para todo mundo que sempre apoiou, curte a Mito, gosta do Brasil inteiro, do Amazonas até o sul do Brasil, poder comprar, ajudar a gente a viabilizar todas essas produções. A galera vai receber essas produções em casa, quando elas ficarem prontas, além de vários brindes que a gente vai estar envolvendo nessa campanha final. E a gente está se esperando muito como se fosse uma turnê de banda, sabe? A gente quer comemorar, né, esse final do projeto com os nossos vários amigos que participaram com a gente dessa caminhada, essa luta dos 4 anos. Isso envolve bares, isso envolve os clientes, amigos, isso envolve os ilustradores, e envolve muita gente, sabe? Outras cervejarias. Então a gente vai fazer uma turnê, como se fosse uma turnê de banda. Para isso vão ser feitas vão ser pelo menos 4 produções colaborativas. A gente está negociando, tem 4 fechadas e mais algumas assim para fechar. O que eu posso adiantar já é que a gente tem cerveja com a Severina, cerveja com a Tropi, cerveja com a Alter daqui do Rio, mais outras estamos negociando. Não vou falar para nomear, dá azar. Mas a ideia é que a gente lance várias cervejas colaborativas e lance agora em meados de fevereiro um crowdfunding. O crowdfunding é uma forma de aproximar o consumidor final, mais uma vez, da gente, com diversos brindes, com diversos níveis de doação. A pessoa vai ganhar os brindes, vai ganhar as cervejas que a gente está produzindo, vai ganhar as clássicas que a gente já produziu, boné, camisas, todos esses brindes que vão em paralelo. E os bares vão estar recebendo essas cervejas a partir de março. Então a gente vai ter as cervejas, todas as nossas produções, aparecendo em São Paulo, em Minas, em Brasília, além de vários bares aqui do Rio de Janeiro. Vai ser um projeto muito maneiro, vão ser vários, em março, espero que só vá se falar disso, porque a gente vai lançar muita cerveja e a gente quer muito que isso mobilize o debate em torno, né? Até o que a gente está fazendo aqui é um pouco disso, né? A gente está falando um pouco sobre o fechamento, mas sem esse tabu, mais sobre, tipo, como é que a gente pode extrair o máximo de um fechamento para ser feliz, para terminar e ser lembrado de uma forma positiva. Então esse crowdfunding, esses lançamentos todos são parte disso, para a gente fechar bonito e no final a gente tem uma grande festa que vai ter várias cervejas convidadas, todas as nossas, pelo menos todas que a gente tiver disponíveis no momento. E então o nosso planejamento vai ser agora até fechar
até abril. Em abril a gente deve estar fechando, fevereiro nosso crowdfunding, março a gente está distribuindo essas cervejas para o Brasil todo, para quem ajudou no crowdfunding e para os bares. Abril a gente está recebendo toda essa arrecadação da galera que ajudou, pagando tudo que a gente tem que pagar e fechando a cervejaria no azul, de todos os sentidos, na conta bancária no azul, e o azul de tudo feliz, tá todo mundo bacana, todo mundo alegre, pra lembrança da Mito ser a melhor lembrança possível. Caraca, aquela cervejaria foda que na época do Bolsonaro fazia sátira pra cacete, vocês lembram? Porra, era foda, né? Era foda. É assim que vai ser lembrado. Show de bola. Muito maneiro. Olha só, e aí vamos lá agora um pequeno tabu, né, que toda vez que a gente fala sobre isso, toda vez que sai um anuário do mapa, a gente questiona isso. Você, como uma cervejaria cigana, você não tem registro do mapa, né? E aí, o que acontece agora? Ou você chegou a fazer um registro? Eu tenho. Ah, tem? Maneiro. E aí, como é que é o... Assim, se o cigano está regularizado, ele tem registro no mapa. Quem tira o registro do mapa é a fábrica que produz. Sim, você tem registro do produto. Você tem registro do produto. Você não tem fábrica, você não tem. É porque o registro do produto é isso. Quem faz é a fábrica, mas a fábrica, ela gera o registro para cada, por exemplo, você tem a Pilsen da Mito, a Golden Shower, vamos dizer. Uhum. E vamos dizer que eu vendo a Golden Shower, sei lá, outra cervejaria quer comprar o White Label. White Label é quando a pessoa só compra o produto e revende, né? Sim. Aham. Para os leigos que não estão assistindo. Supostamente, a fábrica deveria gerar um novo registro de produto, que não é mais a Golden Shower Pilsen, a cerveja tal Pilsen, porque é outro produto, mas seja mesmo líquido, é outro produto. Então a gente tem mapa, a gente tem tudo bonitinho, mas, respondendo a sua pergunta, assim, eu brigo pra caramba que o nosso mercado é amador pra cacete, tem que profissionalizar. Sua pergunta era se a galera tá errada em produzir sem mapa? Não. A pergunta era, o que você vai fazer agora com isso? Com esse registro? A cervejaria vai dar baixa no registro para você? Porque Vai. enquanto cigana, você não tem um registro para contabilizar, que é uma crítica nossa, que foi o que o Leandro falou. Enquanto cigana, infelizmente, a gente não contabiliza quantas ciganas nós temos. A gente tem 1.500 e não sei o número de cabeça. Mas a gente tem uma quantidade bizarra de cigana associada a isso. Só que esse número o mapa não tem. Então, qual é o procedimento de fechamento da empresa de uma maneira geral? Na junta comercial, se você for fechar de fato a Mito, você vai fechar lá. Mas e no mapa? Você vai cancelar os registros? Não, assim, boa pergunta. Eu nem sei a resposta disso, de verdade. Eu entendo que o registro do produto está criado, e se o produto parar de ser veiculado, o registro meio que morre com ele. Tudo bem, talvez tenha que dar baixa. Eu nunca vi nenhuma cervejaria assim, amigos, etc., que já fecharam, tendo fechar o registro dos produtos. Vou até procurar saber sobre isso. Agora, o registro da Mito como empresa, vou fechar, naturalmente. Nada impede de que eventualmente a gente lance algum produto lá na frente, não como empresa, mas eu vislumbro sim em alguns episódios específicos, a gente está lançando umas colaborativas especiais, sabe, sazonais, pela cervejaria que está fabricando a gente, fiscalmente falando, entendeu? Tá entendendo o que eu quero dizer? Entendi. Tá ficando confuso. Não, tá tranquilo. Como a Mito como empresa tá fechando, eu não vou vender mais nada com Mito, naturalmente. Sim. Mas a marca em si ainda é minha. E eu vou continuar usando a página do Instagram, eu vou continuar usando a página do Facebook, mesmo que não esteja produzindo cerveja, a gente ainda tem conteúdo, a gente ainda tem bastante coisa para debater, para falar, para informar. Entendi. Não vou virar influenciador, não vai virar página de blogueiro, nada disso. Mas eu acho que ainda tem um trabalho relevante ali que dá para dar luz para projetos interessantes do mercado, porque ali tem seguidores, são basicamente pessoas que estão alinhadas nos valores, né? Uhum. Então, se a gente vê um projeto legal, ali pode ser uma forma de estar escalonando projetos interessantes, entendeu? Sim, ampliando isso, sim. Agora, respondendo a pergunta do mapa, assim, eu fiz engenharia de produção, né, que nem eu disse, e o meu projeto final da faculdade foi até sobre estratégia de cervejarias ciganas no mercado de cerveja artesanal. Tem muito tempo, então já era um outro contexto totalmente diferente de agora, mas esse já era uma dificuldade que eu já tinha desde lá de trás e pelo visto não mudou nada. Você entrava no Brewers Association, tem lá os dados todos, mas ao mesmo tempo eu acho que isso talvez seja da nossa própria dinâmica do mercado. A gente abrir empresa, fechar empresa, informalidade. Assim, quando eu digo abrir empresa, fechar empresa, é no sentido de que, cara, é muito difícil. Você tem que... Você não sabe, a gente não sabe nada, não tem um lugar que você lê o manual. Você vai na cara e na coragem, entendeu? Uhum. Então, acho que a coisa é meio assim, difusa. Se é difuso para uma pessoa abrir, não tem um lugar que consolida as informações básicas para uma empresa, fiscalmente falando, assim, vou abrir uma cervejaria cigana, qual é o modelo que eu tenho que abrir? Eu sou uma distribuidora ou eu sou uma fabricante? Eu recolho ST? Só mando para fora. Entendeu? É umas coisas muito doidas. E como é um mercado muito novo, está começando agora incipiente ainda, né, engateando, são discussões totalmente atuais. O mapa era muito pior antigamente. Ele melhorou muito.
Então eu tenho esperança de que, de alguma forma, automatizando, porque, antigamente para você registrar um produto no mapa, você tinha que mandar a cerveja para não sei aonde, para as pessoas abrirem não sei o quê, fazerem os testes, aí a gente mandava. Hoje você faz online. Entendeu? Sim, não. Sim. Então, mas eu acho que assim, falar o que foi não agrega agora. É igual esse podcast, se a gente for falar do que foi, ele deixa de ser atemporal e aí perde o sentido do Surra de Lúpulo. O Surra de Lúpulo quer ser um programa que vai ser ouvido daqui a um tempo e que ele faz sentido. Então, assim, hoje o registro do mapa é 100% online. Não estou falando de registro de fábrica, que a gente está falando de uma cervejaria cigana fechar. Eu fui procurar saber com a Aline Berni, que é a nossa fiscal do mapa oficial, que ela é de fato fiscal do mapa. Eu falei, Aline, a gente vai fazer um programa sobre isso e isso. Me fala aí o que vai acontecer. Que era pra gente poder trazer informação pro nosso ouvinte, se você não tivesse mais informações. Boa. Aí, vou aprender. Valeu, Aline. Na verdade, o que ela explicou foi justamente isso. Como vocês são uma cerveja cigana, vocês têm registro de produto que foi feito pela fábrica que estava responsável pelo produto de vocês naquela produção, que pode ter sido mais de uma fábrica ao mesmo tempo. O ideal seria que a fábrica encerrasse o registro desse produto, porque ele vai parar de ser produzido. O Maurício, nosso querido mecenas aqui, já falou, o registro de produto tem data de validade, ou seja, se a cervejaria não fizer nada com isso, em algum momento esse registro vai... Não renovar, né? Exato, não vai ser renovado, ele vai ser encerrado per se, como diria nosso também querido amigo Henrique Boaventura, do Braçagem Forte. Então, assim, o que fica aqui é que a burocracia que você vai ter que lidar aí, você tem toda a razão, a gente é um país muito burocrático, é encerrar a empresa, fechar essa parte contábil, fiscal, né? Já que vocês eram uma cervejaria cigana e tinham um regime mais facilitado. Eu imagino que em algum momento a gente vai descobrir sobre uma fábrica que fechou, que aí teve que encerrar todas as atividades e tudo mais. Eu acho o seguinte, eu acho que a legislação, é óbvio que a gente tem que seguir as leis, né? Mas eu acho que ao mesmo tempo a legislação ela tem que refletir como as coisas são na prática. Então eu acho que assim, quando a gente fala de modelo de... Eu sou uma cigana, várias ciganas, inclusive eu abro como distribuidora. Eu posso estar falando merda agora. Mas qual é a diferença fiscalmente falando e tal, uma vez que quem retira o registro do mapa é a fábrica e o mapa não está vendo para onde essa fábrica está vendendo, se eu estou pegando, distribuindo, se está mandando para... Enfim, não está vendo isso. Uhum. Se a gente está igualando todas as distribuidoras mesmo, todas as lojas de conveniência com cervejaria cigana, óbvio que você vai ter dificuldade de separar as coisas e conseguir destrinchar. Eu acho que a legislação ela tinha que já está caminhando nesse sentido, cada vez mais refletir o que é o mercado, desburocratizar e conseguir criar uma lei própria para cervejarias ciganas, que já é uma realidade. Então, assim, não tem mais o que discutir. Eu concordo. Existia muito essa discussão, não sei se ainda existe, mas o pessoal falava, a Receita vai voltar retroativo não sei quantos anos e vai tirar toda a ST que você não recolheu, mas, entendeu? Mas a coisa já mudou. A ST, o Simples, assim, as coisas estão caminhando e eu acho que o caminho é esse. A gente só vai ter esses números consolidados quando a legislação refletir de verdade como funciona o nosso mercado. O que está caminhando para isso, mas está longe de ser uma realidade ainda. A gente não gosta de deixar resposta no ar. Então, como o Bruno também teve dúvida e pediu uma ajuda, fomos até a Aline Berni, nossa guru do mapa, para nos responder exatamente qual é o processo de encerramento das ciganas. Escuta o áudio dela. Olá, pessoal, tudo bem? Então, com relação a essa pergunta sobre o que uma cervejaria precisa fazer com relação ao mapa, quando ela encerra suas atividades, a gente precisa lembrar o que é uma cervejaria segundo o mapa, né? De acordo com as definições do Ministério. É o estabelecimento registrado que tem instalações, infraestrutura e capacidade de produzir cerveja, né? Qualquer fábrica para produzir qualquer bebida, para ela poder se registrar, ela tem que cumprir uma série de requisitos. Entre eles, ela tem que ter a estrutura adequada, equipamentos, responsável técnico, conhecimento, procedimentos, boas práticas de fabricação. Então, perante o mapa, só são estabelecimentos aqueles que têm fábrica, né? O cigano não é um estabelecimento passível de registro junto ao mapa, tá? Então, a gente tem essas duas diferenças, essas duas classificações. Os estabelecimentos registrados, quando eles encerram as suas atividades, eles precisam dar a baixa desse registro da mesma forma que eles fazem a baixa
do CNPJ na Receita Federal, da mesma forma que o encerramento de qualquer atividade tem que ser devidamente comunicado aos órgãos pertinentes. O alvará também tem que ser baixado, o CNPJ tem que ser baixado, o registro junto ao MAPA tem que ser cancelado, quando esse estabelecimento é registrado. Quando ele não é registrado, que é o caso das cervejarias ciganas, ele não vai ter nada para fazer, né, com relação ao MAPA. Certo? No caso dos estabelecimentos com fábrica, quando eles encerram as atividades e cancelam o seu registro de estabelecimento, todos os produtos são cancelados automaticamente. Então, ele não precisa fazer o cancelamento dos registros de produto um por um. Mas, quando uma cervejaria cigana encerra suas atividades, seria importante que a fábrica anfitriã, né, a fábrica que produz para aquele cigano, dê a baixa dos registros. Isso, na verdade, vale para qualquer produto, na verdade, que não vai ser mais produzido, né? Porque o que acontece? Vocês lembram daquela declaração anual de produção e estoque, cujo prazo para entrega é sempre no dia 31 de janeiro de cada ano com relação à produção do ano anterior? Essa declaração, ela tem que ser feita para cada produto que a empresa tem registrado, né? Cada produto com registro ativo. Então, para que a fábrica não precise ficar declarando todo ano que a produção daquele produto foi zero durante o ano que passou, o ideal é que esse produto seja cancelado, né? Que o registro dele seja cancelado, independentemente de ser produto próprio ou produto fabricado para terceiros, certo? Bom, meus amigos, a ideia desse programa era justamente, a gente fala aqui com muito entusiasmo quando a gente vê uma cervejaria nova abrir, é contraditório até a gente ter começado o programa olhando Bebendo uma Rueira, que está engatinhando nos passos da cervejaria, e aí falando da Mito, que é tão querida por tanta gente, está agora encerrando as atividades dela, fazendo todo esse caminho que eu acho bacana de se despedir, de não deixar o público na vontade. E o Bruno já antecipou aqui que não vai sumir, desaparecer. A Mito vai continuar com a página discutindo temas que são importantes, relevantes para o mercado cervejeiro. Então, queria agradecer demais a presença do Bruno, de dividir com a gente, porque nunca é fácil a gente, entre aspas, abrir mão de um sonho, de um projeto como esse. Então, ele deve ter feito todas as análises pessoais para poder tomar essa decisão. Então, queria agradecer a presença do Bruno aqui conosco mais uma vez. Foi muito bom, Bruno. Muito obrigada. E a gente espera receber você em outras situações, como é que a coisa vai acontecer. Então, muito obrigada mesmo. Valeu, galera. Espero que eu possa dar uma luz aí pro pessoal que está abrindo, porque eu acho que são ciclos. É triste, mas ao mesmo tempo faz parte. A gente sai de cabeça erguida, o trabalho foi bem feito, cumprido. A gente deixa aí esse legado. E que os nossos erros possam ser evitados por próximos que estão vindo aí. Com certeza. E os nossos acertos possam também inspirar a galera aí a fazer uma coisa diferente. Com certeza. É isso. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, galera, por estar falando aí da Mito. Show. Bruno, obrigado, brigadão mesmo, adorei trocar contigo, adorei bater esse papo. Mas lembre-se, a gente vai continuar essa conversa aqui para os nossos mecenas. E falando nos mecenas, vamos encerrar o programa do jeito que a gente gosta, agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. E hoje eu gostaria de agradecer a Flávia Piccolotto, ao Oscar Freitas, Marcelo Máximo, Bárbara Soares e Edson Carvalho. Obrigado, gente. Isso aí. Beba menos, beba melhor. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.